Boa noite, boa noite, obrigada pela participação. Sempre muito bom encontrar vocês aqui, saber que estão todos bem. Nós vamos hoje, essa nossa aula é de meios alternativos de solução de conflitos, e hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante, creio que vocês vão gostar bastante. Nós vamos trabalhar com o processo arbitral, vamos trabalhar também com os árbitros, as funções dos árbitros. Para facilitar o nosso estudo, eu vou compartilhar com vocês uns slides e o material, já vou deixar um material também de suporte para que vocês trabalhem com o que nós, só uma revisão com o que nós já trabalhamos, que são sobre cláusula compromissória, compromisso, o material que nós já abordamos na aula passada. Então, esse material já vou colocar aí para vocês, eu vou deixar aí no grupo para vocês. Então, eu vou compartilhar agora com vocês esse material que nós esse slide para que facilite a memorização, não é? Essa imagem facilite com vocês. Vocês receberam? Receberam o Sim. material? Então vamos trabalhar. A arbitragem, não é? Qual que é o foro onde a arbitragem se realiza? Como que nós vamos trabalhar com esta arbitragem? Que nós já falamos sobre o conceito, nós já falamos sobre as cláusulas compromissórias, o compromisso, como ela será estabelecida. Fazer uma distinção entre a jurisdicionalidade da arbitragem e da jurisdição estatal, nós precisamos de entender o que é a jurisdição estatal. Então, nós temos elementos que formam a jurisdição estatal, que é o conhecer a lide, que é conhecer o conflito. O juiz ele toma conhecimento do conflito. A decisão, o juiz convoca as partes para que elas participem do processo e este processo ele vai vincular as partes. Tem todo um procedimento determinado por lei que vai ser obedecido. Todos os prazos, quando uma parte fala, outra fala, então tem todo esse procedimento judicial. Tem também o juiz, ele vai proferir decisões. A todo momento ele vai estar observando o processo e vai estar proferindo decisões. E esses atos do processo, esse cumprimento, a parte, a decisão do juiz, ela tem que ser cumprida. Então, essa coerção, esse cumprimento tem que ser cumprido. Então, o juiz, a jurisdição estatal, o juiz conhece o processo, conhece o conflito, o que aconteceu, o que foi este conflito, ele vai conhecer tudo o que aconteceu, as partes vão levando para ele todo o conflito, as partes serão convocadas a determinados atos, praticando determinados atos, o juiz profere decisões, né, entre sentenças e decisões no curso do processo. Estas decisões elas têm que ser cumpridas, elas são coercitivas. O que o juiz decidiu tem que ser cumprido. E, além disso, a jurisdição estatal, ela executa e faz executar as decisões. Aquele que não cumprir uma decisão, o juiz o obriga a cumprir. Exemplo, se o juiz determinou que tem que se pagar um débito, se o devedor não pagar, o juiz vai penhorar bens. Ele vai buscar e vai penhorar bens. Se o juiz determinou que tem que entregar um bem, e se a parte não entregar esse bem, o juiz vai buscar, vai determinar e vai lá e fazer a apreensão desse bem. Entenderam? Então, essa execução, ele também executa. No Brasil, né, os elementos da coerção e da execução ainda permanecem com o Estado. O que quer dizer isso? Que quando precisa de buscar um bem, esse cumprimento, essa coerção, essa norma, se não cumprir, vai determinar que se cumpra, o árbitro, ele não tem esse poder de império.
esse poder de império. Por quê? Porque o poder de império tem que ser do Estado. O Estado tem esse poder de império, esse poder de execução. Mas o juiz arbitral ou árbitro, ele recebe o processo, conhece do processo, ele determina as provas, as partes vão ter que estar vinculadas a esse processo para cumprir os atos processuais do processo arbitral. O árbitro decide, sentencia, ele decide. Quer dizer que todo o procedimento anterior à execução são praticados pelo árbitro. Isto é muito interessante, sim, porque o que mais leva tempo é a parte do conhecimento. O árbitro, ele decide, então ele vai dizer de quem é o direito. Ele vai dizer, o direito é da parte A ou da parte B. Mas, se a parte não cumpre, não entrega o direito, quem vai buscar o cumprimento desse direito, vai determinar, vai coagir e vai executar a sentença é o juiz estatal. O árbitro tem esses dois elementos, o da coerção e da execução, ainda permanecem com o Estado. Então, se você teve a decisão do árbitro, você vai pegar aquela decisão e já vai executar. Quer dizer que toda aquela parte de conhecimento é aquela que leva mais tempo, a que é mais cara, a que mais desgasta, será feita pelo árbitro. Por isso é que nós sempre reafirmamos que a arbitragem, ela tem um ganho para o cidadão, um ganho muito grande, porque ele, na justiça, na jurisdição estatal, nós temos duas etapas. Nós temos a primeira etapa, que é o processo de conhecimento, quando o juiz dá a sentença e entrega o direito, e temos a segunda etapa, que é a da execução. Durante o processo, podem haver atos de coerção, de busca de determinado bem. Se durante o processo arbitral existe essa necessidade de algum ato de coerção, o árbitro ele vai solicitar ao juiz que o juiz determine que se cumpra. Então, aí vai haver essa parceria, o juiz, a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral, elas trabalham em parceria com esse dever, esse império, esse ato de império, ele tem que ser cumprido pelo Estado. Nós temos, quando nós vamos falar dessa natureza jurídica, dessa jurisdição, nós temos correntes doutrinárias que há um tempo, não é, no Brasil ainda existia, que é aquela que entende que que o contrato, a cláusula compromissória e o compromisso, ele é de contrato, ele é privativo, ele é privatista. Então, aquela decisão, a decisão que o árbitro ele entrega à parte, ela não tem uma natureza de jurisdição, mas sim uma natureza de contrato. Então, ela seria essa natureza, a natureza da decisão, ela é contratual. De outra sorte, nós temos aí alguns doutrinadores que eles defendem que a função do juízo arbitral é jurisdicional, que equipara o poder de julgar, quem julga é o árbitro. Da mesma forma de que quem julga é o juiz, a diferença que tem é na execução, mas o julgamento é do juiz arbitral. E para outros, ela tem dois momentos. Ela tem o primeiro momento, que é o da decisão, que é o do laudo arbitral, que tem uma natureza contratual, quando se está estabelecendo as cláusulas compromissórias. E depois ela tem uma natureza jurisdicional. O momento que se institui e que se extingue uma arbitragem. A arbitragem, ela tem o seu início no momento em que o árbitro ele aceita ser o árbitro. No momento em que gera a cláusula compromissória, nós estamos com esse contrato preliminar, nós temos aí instituído uma arbitragem, não é?
Nós temos instituída que essa obrigação de submeter o conflito à arbitragem. Se existe, se alguma das partes ela se nega ao cumprimento de que aquele conflito seja submetido à arbitragem, a outra parte vai buscar lá no judiciário o cumprimento dessa arbitragem, que a outra seja obrigada a vir e cumprir o processo arbitral. Então, ela tem arbitragem, no momento da aceitação, já está instituída a arbitragem, o conflito será solucionado pela arbitragem, se na cláusula compromissória, como nós estudamos anteriormente, se não houver o conflito, e se a cláusula compromissória for instituída, se não houver o conflito, não vai haver arbitragem, porque não houve conflito. Se houve o compromisso, que já seria após a instauração do conflito, então vai haver essa obrigação do cumprimento. Na arbitragem, nós temos, no processo arbitral, nós temos defesa, tem o contraditório. O processo ele tem que ter o devido processo legal. As partes têm que ter o mesmo direito. E como que é colocado esses prazos, essas defesas? São as partes que vão determinar. As partes é que vão determinar, os litigantes é que vão determinar quais serão as regras a serem observadas. Aí nós retornamos à nossa aula anterior, quando nós trabalhamos com as espécies de arbitragem, arbitragem institucional, a ad hoc, arbitragem de direito, a por equidade, não é? A híbrida. Então, todos esses regulamentos já estão previstos, nós já estudamos sobre isso e nós colocaremos isso no nosso compromisso ou na cláusula compromissória. A igualdade, o princípio da igualdade, do devido processo legal, do contraditório, ele tem que ser garantido, a ampla defesa, a ordem pública, todas as garantias que nós temos dentro do processo estatal, de uma jurisdição estatal, nós teremos também na jurisdição arbitral, dentro desse procedimento arbitral. E as partes vão estabelecer essas regras. Exemplo, o prazo de defesa no processo, hoje um prazo de defesa no processo judicial serão 15 dias. As partes podem estabelecer que será no prazo de 48 horas ou que será de 5 dias. Então, o mesmo prazo para um, o mesmo prazo para outra. Todas essas nuances, essas regras, elas precisam ser estabelecidas para garantir e dar segurança à sentença. Tanto no tribunal arbitral, qual que é a diferença que nós temos entre o árbitro, né? Um árbitro e o tribunal arbitral. Árbitro, somente um. Tribunal arbitral é quando nós temos dois ou mais. Então, aí nós já teremos um tribunal. O que quer dizer tribunal? Quer dizer que são mais de dois ou mais julgadores. Nós temos 2 ou mais julgadores, nós estamos aí diante de um tribunal arbitral, e os tribunais arbitrais sempre em números ímpares, para que nós possamos evitar o empate de uma decisão. Quando que é extinta a arbitragem? Quando que ocorre a extinção da arbitragem? Quando a arbitragem acaba? No primeiro momento, se entregou a sentença, não é? O laudo arbitral, acabou-se a arbitragem, ela acabou. Cumpriu-se o que a arbitragem já previa. Mas nós temos também uma outra forma, não é, de extinção. No compromisso, que é a escusa, né, ou a recusa, o árbitro se coloca, ele não quer fazer aquela arbitragem, ele não aceitou o convite das partes, nem a nomeação feita em audiência. Então, nós teremos aí a extinção do compromisso, quando a parte dentro no processo judicial, durante uma audiência, optaram pela arbitragem, escolheram um árbitro. Quando o árbitro recebe aquele convite para vir trabalhar, ele se coloca como suspeito, ou ele não pode. Então, houve essa recusa, está extinto o compromisso. Mas não está extinta a arbitragem. A arbitragem vai prosseguir? Sim, ela vai prosseguir com outro árbitro. Por quê? Porque as partes já decidiram no compromisso que seria pela arbitragem. Aquele árbitro, mas as partes vão precisar de buscar um outro árbitro que seja da sua confiança. Também pode ocorrer, né? Nós temos aí a extinção do compromisso, quando ocorre essa recusa do árbitro, né? E nós temos também uma situação
muito interessante quando é a extinção da própria arbitragem. Ocorre a extinção da arbitragem quando o árbitro falece no curso da arbitragem. Se o árbitro começou a fazer o seu trabalho e ele faleceu, e não existe uma previsão que vai aceitar um substituto, aí não tem como, não é? As partes, aí tem que terminar a arbitragem e as partes reformularem esse compromisso arbitral ou reformular uma cláusula compromissória. E se o compromisso já existe, então vamos ter que reformular. Por quê? Já houve um andamento no processo arbitral. E também quando uma sentença ela é apresentada fora do prazo. Exemplo, as partes pactuaram que a sentença deveria ser apresentada pelo árbitro em 30 dias. E o árbitro não apresenta essa sentença em 30 dias. Não tem como nem receber essa sentença, nem essa arbitragem ela ocorrer. Ela vai ter que ser extinta e as partes vão firmar um novo compromisso, estabelecer, né, nomear um novo árbitro e prosseguir um novo processo. Mas aquela arbitragem, ela não tem como prosseguir, porque ela, da mesma forma que aconteceu com a morte, já houve um andamento. E precisa, não é? E precisa que se inicie para que o árbitro possa atuar com a imparcialidade toda, conhecendo o processo desde o início, para que ele possa fazer toda a instrução. Então, a arbitragem ela tem que ser extinta. Não tem como aproveitar aqueles atos que foram praticados. Precisa se extinguir. Por isso que, mesmo no caso de uma sentença apresentada fora do prazo, tem que acabar completamente. Não existe. Mas aí as partes vão buscar, elas podem estabelecer se querem prosseguir pela arbitragem ou vão para o procedimento judicial. Mas a arbitragem ela teve que ser extinta. Todo aquele procedimento precisou de ser extinto. Quem são esses árbitros, né? Quem pode ser este árbitro? Então, essa parte é muito interessante da gente trabalhar. Árbitros são juízes de fato e de direito escolhidos pelas partes para decidir o conflito atual, quando se estabelece um compromisso arbitral, que nós já estudamos, ou decidir um conflito futuro. Futuro, quando nós estabelecemos em contrato a cláusula compromissória, com todos aqueles requisitos que vocês sabem e ainda vão estudar mais um pouco com o material que nós colocamos à disposição de vocês, que vai resolver de forma definitiva. Qual que é a diferença entre juiz de fato e juiz de direito? Nós temos duas situações de juiz de direito, né? Nós temos aquele juiz de direito com letra maiúscula, que vem de justiça, de tribunais, e temos os juízes de direito, que serão aqueles que vão trabalhar com a equidade, que é o juiz arbitral. Então, juiz de fato, é quando aquele fato foi colocado à disposição do juiz para analisar. Então, os juízes estatais, os juízes do Estado, eles são juízes de fato e de direito, com letra minúscula, que eles vão examinar, ter todo aquele senso de justiça e etc. O juiz de direito, com letra maiúscula, é aquele que é investido na carreira, é o juiz togado, é o ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, ele está investido na sua função. Então, o árbitro, ele é um juiz de fato e um juiz de direito, porque ele também vai analisar o direito, ele vai estar trabalhando com toda essa composição, toda essa noção de justiça. O árbitro vem de arbítrio, livre expressão da vontade. Como quem escolhe são as partes, não é? Quem escolhe o seu juiz, aquele que vai decidir o seu conflito, são as partes, ela tem essa autonomia, essa liberdade, de expressar sua vontade, de escolher. Então, aí vem disso, daquele que foi escolhido pela manifestação de uma vontade. No processo arbitral, qualquer pessoa poderá ser convidada
a ser árbitro. Qualquer pessoa. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma arbitragem que ela é uma arbitragem por equidade. Então, não precisa da pessoa conhecer de direito, ela não precisa estar apta, não é? E estar familiarizada com a ciência do direito, com o curso de direito. Não precisa de ser um advogado ou um juiz aposentado, não precisa. Ela tem que ter esse senso de justiça. Nós temos esse profissional que poderá ser árbitro e que ele não tem conhecimento de justiça, ele é um técnico. Então, ele vai trabalhar dentro da sua técnica. Então, poderá ser um médico, pode ser um engenheiro, um contador. Ele vai trabalhar com essa técnica e esse conceito de justiça. Dentro, se optar para que seja pela lei, aplicação da lei, o que o árbitro vai trabalhar? Ele vai trabalhar com todas as normas que regem a contabilidade, todas as normas que regem a medicina, certo? Então, não precisa ser um especialista, ser um advogado. Não tem necessidade. Ele é um expert, não é? Ele vai ser, além, ele pode ser convidado também a atuar como uma testemunha técnica. Vem diz, olha, ele é um técnico, ele conhece. Se for nomeado, né, que nós chamamos de intuito personae, e havendo recusa ou falecimento, é aquilo que nós estudamos anteriormente. O compromisso arbitral será extinto. Se escolhe aquele ato, aquele profissional específico, se ele falece, ou se ele recusa, então nós teremos que firmar um novo compromisso ou uma nova cláusula compromissória. E nós temos essas espécies de árbitro, né? O árbitro juiz, que é aquele indicado pelas partes para julgar a controvérsia, para julgar o litígio e apresentar a sentença ou a decisão que poderá ser executada. Aí nós vamos lá para aquele requisito que ficou por estado de império e será executada lá. O árbitro compositor, aquele que ele vai julgar por equidade, pelo sentimento de justiça. Qual foi o sentimento que ele tem de justiça? Ele não vai ser um técnico, ele não vai trabalhar com arbitragem de direito, mas somente com arbitragem por equidade. O desempatador. Nós já falamos com vocês que tem algumas legislações que fazem a previsão que o tribunal usar podem ser 2. Nossa legislação, ela orienta que devem ser sempre números ímpares, para que não haja este empate. Mas tem países que é previsto na legislação, onde quando esse número é previsto, o nosso não, sempre em números ímpares, para nós termos esse tribunal. Tem esse árbitro assessor, ele é como se fosse uma nova instância, como se fosse uma segunda instância. Pode ser previsto também cláusula compromissória no compromisso arbitral, que se aquele julgamento ele poderá ser analisado por um tribunal arbitral. Novamente, como se fosse estar dentro desse tribunal, desse colegiado. As partes podem optar, sim, por isso. O recurso, ele também será em instância arbitral, desde que as partes estabeleçam como que vai funcionar esse tribunal arbitral, e muitos países já adotam, e isso é extremamente positivo. O superárbitro. Se também as partes determinam nos seus procedimentos que vai haver esse superárbitro, voltamos a estabelecer, não é? Nós temos que estar sempre atentos que quem decide o procedimento da arbitragem são as partes. No momento em que elas forem estabelecer o seu compromisso, a cláusula compromissória, já pode estabelecer isso tudo. Quando for firmar um compromisso, também. Não, nós queremos um superárbitro, que vai ser uma terceira pessoa que vai decidir sobre o que nós estamos trabalhando. Nós queremos que essa sentença ela seja analisada novamente.
Nós temos também aqui um princípio de atuação do árbitro, esse extremamente interessante, esse princípio, que vocês vão verificar que esse princípio de atuação, ele tem o mesmo princípio do juízo togado, ou do juízo, esse juízo da justiça estatal, que é a imparcialidade, a independência, a competência, a diligência, a discrição. Ele tem os mesmos impedimentos do juiz estatal, ele tem as mesmas garantias, ele precisa, o juiz, sempre ele vai precisar de estar atento a isso, e ele precisa ter essa garantia para que ele possa decidir com liberdade, com imparcialidade. Ele não pode estar preso a, a nenhum freio para a sua atuação. Ele precisa ter essa liberdade de atuação. Ele tem essas mesmas responsabilidades, ele precisa de, se ele exercer sua função sabendo que ele é suspeito com imparcialidade, ele poderá responder por perdas e danos. Isso é uma situação extremamente relevante. Nós temos a lei, né, 9.037, de 96, ela traz para o Brasil essa arbitragem moderna, essa roupagem inovadora, para que esse trabalho pudesse ser feito com toda a segurança. Quem pode participar da arbitragem? As pessoas capazes de contratar. Se ela é capaz de contratar, se ela tem essa capacidade de decidir sobre os seus direitos, ela pode vir buscar a arbitragem. São os capazes. E também, e são sobre direitos disponíveis, patrimoniais disponíveis. Se apresentar algum direito indisponível, o árbitro, ele suspende a arbitragem e vai buscar pedir ao juiz estatal que ele decida sobre aquele caso específico e depois ele retornará à arbitragem. As sentenças arbitrais, elas têm os mesmos requisitos e formalidades da sentença do Estado. Todos os requisitos, porque ela está equiparada à sentença judicial. Então, todos esses requisitos, da sentença do Estado, o árbitro terá que ter fundamentação, ele terá que colocar o seu convencimento, o nome das partes, o fato, ele tem que fazer o relatório, não é? Então, tem toda a forma, ela tem que ser obedecida. Os autores, quem são os autores, o prazo, não é? Ele tem que obedecer o prazo que as partes convencionaram, ele não pode sair desse prazo, inclusive nós já estudamos, né, que a arbitragem será extinta se o prazo não for obedecido. Então, os requisitos, eles estão ali, que é o relatório, fundamentação, dispositivo, data, não é? E local para ver que foi cumprido dentro do prazo, e a assinatura. Tem que ter essa atenção. Se não tiver essa atenção, a sentença pode estar submetida aí a uma anulação. A natureza, ela é institucional, a intimação das partes é feita por qualquer meio idôneo, não é? A intimação das partes pela sentença, qualquer meio idôneo. Hoje, se as partes decidirem que é por WhatsApp, será, por e-mail e etc. Pode haver o pedido de embargo de declaração, se houver alguma coisa que a parte não entendeu, ela pode solicitar ao árbitro que ele esclareça, né, que seriam os embargos declaratórios. E como nós estudamos antes, né, o cumprimento da sentença, ele será feito pelo Poder Judiciário, não podemos esquecer disso. A execução e o cumprimento da sentença arbitral pelo Poder Judiciário. As sentenças, elas são condenatórias, elas são constitutivas, as trentes são multas, pode ser previsto multas para aquele que não cumpre a decisão, para que seja na execução, seja acrescentado. Nós temos aí, né, o cumprimento e execução
das sentenças arbitrais, a impugnação ou o recurso, ela é irrecorrível. Nós também já trabalhamos com isso anteriormente, que não cabe recurso da sentença. Temos todas as nulidades que podem ser apresentadas. As nulidades, quando não se respeita determinadas situações, as sentenças serão anuladas, né? Nulas ou anuladas. E essa ação, ela vai tramitar no Poder Judiciário Estatal, lá no Poder Judiciário. A partir do momento em que a parte foi intimada, ela tem um prazo para que ela recorra dessa decisão. E ela vai lá no Poder Judiciário, ela vai apresentar, como nós apresentamos naquele slide anterior, ela só pode estar fundamentada, essa ação anulatória, aqueles requisitos, porque ele é restritivo, não é extensivo. A parte ela vai ter que obedecer todos aqueles requisitos. É o que nós tínhamos a apresentar para vocês hoje sobre dos meios alternativos de solução de conflitos. Espero que vocês tenham gostado do tema e nos encontramos aí brevemente. Nós esperamos, né, que brevemente aí no segundo semestre a gente já possa trabalhar com todos esses temas já presencialmente. Boa noite e até breve.